Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor tem ministrado há muito no meu coração, sobre a eternidade, sobre o céu. Eu vejo que nós temos, como cristãos, ainda muitas dúvidas a respeito desse assunto. O tema da mensagem é um olhar na eternidade. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Quantos aqui pretendem, só a nível de curiosidade, quantos aqui pretendem viajar por esses próximos dias? Levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Por que eu estou perguntando? Porque quando você se programa para viajar, se você é como eu, você procura saber dos detalhes para onde você vai. Sim ou não? E à medida que você sabe dos detalhes, isso vai gerar em você mais desejo, mais anseio, né? Ou não. Então, por exemplo, se você pretende viajar para a praia, você vai se certificar de que o tempo vai estar bom para que você possa aproveitar a viagem. Não é diferente a respeito das coisas do reino de Deus, a respeito do céu, a respeito da eternidade. Eu creio que quanto mais nós sabemos a respeito disso, mais desejosos, mais ansiosos, nós ficamos. E com mais facilidade, com mais clareza, nós podemos falar a respeito desse assunto. Às vezes eu pergunto para o irmão como que ele acha que vai ser o céu. E eu percebo que ele começa a enrolar, igual quando a esposa dele pergunta para ele qual que é o ponto bom do casamento. Aí ele começa a enrolar, não sabe o que vai falar, porque falta, às vezes, uma certa profundidade. Então você não vai desejar ir para um lugar que você não conhece, que você não sabe mais ou menos como que vai ser lá. Então por isso eu gostaria de falar sobre o céu hoje. Paulo vai falar aqui em 2 Coríntios 12. Olha que coisa interessante. Nesse texto ele está falando a respeito dele mesmo, embora ele use, um termo que parece que ele está falando de outro, mas ele está falando de si mesmo. Então Paulo fala assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Está falando, eu vou explicar para vocês o que o Senhor me mostrou, o que eu vi. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Esse homem é o próprio Paulo. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, inexplicáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele está falando que o paraíso e o terceiro céu são o mesmo lugar. Ele está falando que lá ele viu coisas tão maravilhosas que ele não conseguia exprimir. E mesmo se ele conseguisse explicar, aqueles que ouvem, aqueles que iriam ouvi-lo, não entenderiam e não eram dignos de ouvi-la. Olha que coisa tão tremenda. Aí ele diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou o que de mim ouve. Amém, irmãos? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro em nome de Jesus, que à medida que a Tua palavra é exposta, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que o nosso coração seja receptivo à Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que as pessoas possam compreender, para que, assim como aconteceu com Paulo, pessoas aqui hoje e no decorrer desses dias possam ter revelações e possam ter visões celestiais a respeito da eternidade, Senhor. Que isso seja tão poderoso a ponto de transformar as nossas vidas em o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu quero que você esteja comigo, sempre dizendo amém, glorificando o Senhor. Atento, porque nós vamos ler bastante textos diferentes. Então, eu queria que você prestasse muita atenção. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a
terra. Então, céus está ali no plural. Por que está no plural? Porque nós precisamos entender que existe mais de um céu, mais de um tipo de céu. Então, nós temos esse céu natural, que é a atmosfera, que nós vemos, as nuvens. Esse é o céu visível, natural. Nós temos o céu, que é espiritual, que é uma habitação de anjos e demônios, onde acontecem as batalhas espirituais, onde residem principados, potestades e dominadores do ar. Esse é o segundo céu. Quando você lê Daniel, você percebe que Daniel começa a orar, Daniel capítulo 9, Daniel começa a orar, o anjo vem para responder a oração de Daniel, mas quando ele desce do terceiro céu, chega no segundo céu, ele é impedido, ele precisa de ajuda, porque ele entra em batalha espiritual. Esse é o segundo céu. Mas há o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Esse que Paulo se refere, o paraíso, aonde está o jardim, aonde está a nova Jerusalém. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 9. Além de muitos textos, Apocalipse capítulo 9. Esse é o terceiro céu. Se puder projetar, Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, ali, neste lugar, no terceiro céu, é onde habita aqueles que já morreram em Cristo. Por que eu quero falar sobre esse assunto, irmãos? Porque o diabo ele quer manter você entretido, ele quer manter você na ignorância a respeito dessas coisas, para que você não tema o inferno, aqueles que não são crentes ainda, e para você que é crente, que você não deseje o céu, que você não tenha tanto anseio pelo céu, pelas coisas espirituais. Quando a gente fala disso, alguns, talvez movido por algum filme, o Todo-Poderoso, ou o céu é de verdade, talvez uns acreditam que quando falo do céu, talvez o céu parece que é algo entediante, cansativo. Lá parece que você só vai cantar, lá parece que você só vai voar sobre as nuvens, lá parece que você só vai tocar harpa. Então as pessoas acham que o céu é um lugar chato. Mas isso não é verdade. Porque Paulo, com base nessas visões e nessas revelações, em Filipenses 1:23, Paulo, ele tem uma luta interna, ele tem uma briga interna entre ele. Ele fala assim, olha, eu queria estar entre vocês, os filipenses. Porque aquela igreja era a igreja que Paulo mais amava. Paulo, eu queria estar com vocês, eu queria continuar a obra de Deus, eu queria continuar ministrando, cumprindo o meu chamado, mas eu desejo muito mais estar com Cristo, que é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor. Então Paulo desejava estar com o Senhor neste lugar, nesse estado, podemos dizer assim. Por que eu gostaria de falar sobre o céu? Porque, irmãos, eu acredito que aqueles que mais pensam no céu, escute bem, eu acredito que aqueles que mais pensam e refletem sobre o céu, são aqueles que mais agem eficazmente na terra. Quem entendeu, diga amém. Então, aqueles que estão com o seu olhar na eternidade, são aqueles que mais trabalham para o reino do céu, na terra. Então, eu acredito nisso. Só que, eu preciso que você entenda, para ficar de maneira mais didática ao falar desse assunto, que é complexo, não é simples. Eu preciso que você entenda, que primeiro o céu, ele é um estado espiritual. O céu, ele é uma dimensão espiritual. Então esse é o primeiro aspecto do céu. Este é o céu ao qual Paulo se referiu, aqui no capítulo 12. Que é o céu onde, nesse exato momento, o terceiro céu, conforme o versículo que nós lemos de Apocalipse, estão aqueles que morreram em Cristo Jesus, de todos os tempos. Mas também ele é conhecido, nós usamos na teologia um termo técnico que chama estado intermediário. Então, quando eu falar estado intermediário, quando eu falar terceiro céu, quando eu falar paraíso, é tudo a mesma coisa. É esse estado espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Em segundo lugar, eu preciso também que você entenda que
o céu, além de um estado, ele é um lugar físico. Este lugar físico não é mais o estado intermediário, mas é o estado eterno, o estado definitivo. Mas ele é diferente porque agora ele é físico, né? Ele não é só espiritual. Ele vai descer do céu, Apocalipse capítulo 21 diz que esse céu vai descer para a terra, que é os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém. Então o céu que está lá, nesse segundo entendimento, ele vai descer para a terra. Então ali será o céu definitivo. Quem está me entendendo? Então existe o céu que é temporário e existe o céu que é definitivo. Assim como existe o inferno que é temporário, como existe o inferno que é definitivo. Isso está descrito lá em Lucas 16, 19. Vamos ler esse texto. Lucas 16, 19. Vou ler um pouco rápido para você entender. Vai associando aí, estado intermediário, né? Inferno temporário, você vai perceber tudo nesse texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Vai chegar o dia para todos nós. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então, este lugar para junto de Abraão é o paraíso, é o terceiro céu. No Hades, aqui já é outro lugar. Aqui é o inferno temporário, no Hades. Ou, em grego, no original, Hades. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Olha que coisa terrível. Olha só, um está no céu temporário, outro está no inferno temporário. Só que o que está no inferno temporário está vendo o que está no céu. Isso é muito ruim, por quê? Porque aquele camarada já está em sofrimento. E o sofrimento dele ainda se torna muito maior porque ele está vendo que tem pessoas que estão num lugar muito melhor que ele. E ele vai lembrar do que ele poderia ter feito e não fez para estar no lugar bom e agora ele está no lugar ruim. Sério isso, né, irmãos? Vamos continuar. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em tormento. Além disso, entre vocês e nós há grande abismo. Como que chama esse abismo? Esse abismo chama-se Lago de Fogo e Enxofre, que é o inferno definitivo. Você vai ver depois lá em Apocalipse. Então, além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado para o seu lado não conseguem. Para o nosso também não. Próximo versículo. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Somente até aí. Então esse texto termina dizendo, fala assim, olha, vocês que estão tendo a oportunidade hoje, prestem muita atenção. Porque depois que esses estados forem definidos, não haverá mais oportunidade. Ninguém que está lá não vai voltar. Não há purgatório. Não há reencarnação. Então, ouça agora e preste muita atenção. Vira para o irmão e fala para ele, ouça agora. Preste muita atenção. Amém. Nós cremos, irmãos, que os vencedores serão arrebatados primeiro. Quem estudou aqui nos nossos cursos sabe. Está lá em Mateus 24 e Mateus 25. Se bem que eu tenho uma teoria pessoal. Eu acredito que além dos vencedores, os homens vão subir primeiro e depois de meia hora é que as mulheres vão subir para o céu. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 8 que houve silêncio no céu por meia hora.
Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Mas nós cremos que os vencedores serão arrebatados primeiro. Amém? Então, quando a trombeta soar, Cristo chamar os vencedores para encontrar com Ele nos ares, uma das coisas que acontecerá, inicialmente, será o quê? O nosso corpo será transformado. Abra aí, 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Lembra onde ele está? No terceiro? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é que serão os primeiros? Os que estão mortos vão ressuscitar para encontrar com o Senhor nos ares. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, à medida que soar a trombeta, os mortos ressuscitarão e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Por quê? Os nossos corpos precisarão ser glorificados. Quem lembra dos 3 estágios da salvação? No nosso espírito nós fomos salvos, na nossa alma nós estamos sendo salvos, e no nosso corpo nós seremos salvos, porque o corpo será o quê? Glorificado. Porque carne e sangue não habitarão este céu. Amém? Esse céu intermediário onde Paulo foi, carne e sangue não pode habitar esse céu. Amém? Então é necessário que o corpo seja transformado. Nosso corpo será transformado, porque para um novo lugar, para uma nova dimensão, é necessário um novo corpo. Um corpo compatível com a glória de Deus. Um corpo que suporte a presença e as maravilhas do céu. Se você está lembrado, houve um momento na história de Israel em que Moisés, falando com Deus, pediu para ver a glória de Deus. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, você não pode ver a minha glória. Porque se eu me revelar para você como exatamente eu sou, o que vai acontecer? Você será morto, porque o nosso corpo não suporta a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, preste muita atenção. Esse corpo que nós receberemos é um corpo imortal, é um corpo eterno, é um corpo perfeito. Quando eu falo perfeito, não é no sentido que você tem uma cabecinha mais avantajada e lá vai diminuir o tamanho da cabeça. Vai ser perfeito. Não, não é isso. Não tenho crise com isso também, viu, irmão? Não é. Às vezes você tem uma barriguinha um pouquinho mais avantajada e fala, não, chega lá, eu vou estar fitness. Não, é esse corpo aí. É esse corpo, você tem que cuidar dele. É esse corpo aí que vai estar lá na eternidade. Só que, quando nós falamos que esse corpo será glorificado, transformado, é que ele não será um corpo limitado às leis da física. O seu corpo será como o corpo de Jesus após ressurreto. É um corpo, que pode atravessar paredes. Olha que coisa maravilhosa. É um corpo que em milésimos de segundo ele pode se teletransportar para outros lugares. Quem gosta de assistir aqui aqueles filmes da Marvel, os desenhos da Marvel, X-Men, essas coisas, você vai ser igual um X-Men espiritual, irmão. Seu corpo vai ser naquele nível muito maior, lógico. Então, seu corpo não estará sujeito mais a enfermidades. Será perfeito nesse sentido, aleluia. Não vai ter dor de cabeça no céu, amém? Aleluia. As mulheres aí, os homens da glória a Deus, amém? Não haverá nenhum tipo de enfermidade no céu. O corpo será como o corpo de Jesus, ressurreto, perfeito, poderoso. Jesus, o texto diz que Jesus andava sobre as águas. Você vai andar sobre as águas também, irmão. Aleluia. Subir aos céus. Esse é o corpo que o Senhor tem preparado para nós. Quem crê, diga amém. Parece que os irmãos não estão crendo muito, não. Você tem noção do que é isso, irmãos? A palavra de Deus diz isso. Então esse corpo será perfeito. Como será a nossa consciência no céu? Muitas pessoas têm dúvida. No céu eu vou me lembrar da minha mãe, do meu pai, das pessoas que eu amava? Vai sim. Nossa consciência no céu. Então, com esse corpo agora transformado, a nossa mente, ela terá 100% da capacidade que Deus planejou. Então a nossa mente será como a mente de Cristo, será como a mente de Adão no Éden. Perfeita, super, mega, ultra inteligente, capaz,
com 100%. Os estudiosos hoje afirmam que nós, um ser humano normal, usa apenas 10% da capacidade cerebral, intelectual. Imagina você com 100%, irmão. Você tem noção do que é isso? 100% da sua capacidade. Isso será tão poderoso que você será capaz de se comunicar lá no céu, obviamente, né? Depois você vai se comunicar por pensamentos. Você vai se comunicar por transmissão de pensamentos. Você não vai precisar falar para a pessoa que você quer. Só em você olhar, né? Isso acontece entre nós, as esposas, né? Acontece muito, né? Quando a esposa olha com o olhar torto, assim, o marido entende tudo já. Então, a gente já vive em algum nível isso, né? Mas será muito maior. Você não vai precisar ficar falando com riqueza de detalhe, porque lá nós teremos total discernimento. Lá tudo aquilo que é obscuro se tornará totalmente claro. Aquilo aqui nós vemos como sombra, hoje lá será na sua essência. Então, você terá total discernimento de tudo. 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Não é. 1 Coríntios. Será que é 2 Coríntios? Marquei errado aqui. Veja 2 Coríntios. Se é. Olha lá. Olha lá. Volta. O versículo que você colocou. Não, o outro. Você tinha colocado depois desse. 2:10. Olha lá, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, veja, hoje nós recebemos revelação do Espírito Santo até de coisas que a gente não conhece, ou não? Em algum nível nós temos palavra de conhecimento, nós temos profecia, nós temos dons espirituais. Imagina quando chega lá, que será a plenitude do Espírito, e você conhecerá todas as coisas plenamente. Paulo fala que aquilo que hoje nós conhecemos em partes, lá nós conheceremos plenamente, completamente. Nós conheceremos o próprio Deus. Nós entenderemos coisas que jamais poderíamos entender aqui. Questionamento que temos a respeito de muitas coisas, lá para nós se tornará muito claro e patente, por conta dessa transformação na nossa mente, na nossa consciência. Vou dar um exemplo. Todos aqui já ouviram falar, ou já leram, né, no Evangelho, a respeito da transfiguração de Jesus, sim ou não? O que acontece na transfiguração de Jesus? É importante que você entenda. Jesus chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, para irem orar no Monte das Oliveiras. Quando eles chegam lá, começam a orar, abre-se um portal celestial. Presta atenção, abre-se um portal celestial. O céu invade a terra naquele lugar. Aparece quem lá? Moisés, Elias e Jesus. E todos eles, diz o relato dos discípulos, que eles brilhavam como a luz do sol. É como a mesma descrição de Deus lá em Apocalipse. É a mesma imagem. Eles estavam com o corpo glorificado. Olha que coisa interessante. O céu invadiu a terra. Naquele momento, aquele ambiente, o Monte das Oliveiras, se tornou parte do céu intermediário, onde Paulo estava, onde Paulo esteve. Olha que interessante. Eu pergunto para você, como que Pedro, Tiago e João conheceram quem era Moisés e quem era Elias? Se Moisés viveu 1500 anos antes dos discípulos e Elias 800 anos dos discípulos. Naquele tempo não havia máquina fotográfica. Não havia Facebook, Instagram, irmão. Não havia qualquer forma de imagem, fotografia. Como que eles conheceram quem era Moisés e quem era Elias? Porque naquele momento, por causa do ambiente do céu, a mente deles foi completamente aberta. E eles tiveram discernimento total de todas as coisas. É assim que vai acontecer no céu. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. No céu, nós nos lembraremos de quem conviveu conosco. Então, Mateus 26, 29. Nós nos lembraremos das pessoas de quem nós amamos, com quem nós tivemos intimidade. Mas lembraremos das coisas boas. Olha o que Jesus diz. Jesus está na última Santa Ceia com os discípulos. Jesus faz uma promessa. Essa promessa é para as bodas do Cordeiro. Ele diz, eu digo que de agora em diante,
não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novamente com vocês no reino de meu Pai. Então, como que eles estariam naquele momento se eles não se lembrassem do que Jesus disse nesse momento? Então nós vamos lembrar das pessoas que nós amamos. A nossa consciência a respeito de que nós amamos, com quem nós convivemos, vai estar clara. Você vai reconhecer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão querido. Vai ser um lugar de reencontro, amém? Vai ser um lugar maravilhoso de reencontro. Então, só que tem um porém. Nós não nos lembraremos das coisas ruins a ponto delas trazerem dor e sofrimento. Então você vai lembrar de coisas ruins, de maldade, de coisas, mas como diz lá em Jó capítulo 11, essas lembranças serão lembranças como águas de um rio que passaram. Ou seja, você vai lembrar, mas não vai ter detalhe. Isso não vai gerar dor e nem sofrimento em você. Porque no céu não há lugar para isso. Amém? Então você vai lembrar, mas não vai sofrer. Porque não há um ambiente para isso. No céu haverá um julgamento. Esse julgamento chama-se, quem já estudou conosco sabe, chama-se, quem lembra? Qual que é o único julgamento que vai haver no céu? O tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10. Uma vez arrebatados, com o corpo transformado, vivendo nesse ambiente, Paulo diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então lá vai haver, na realidade no original, essa palavra tribunal é pódium. É pódium, é um lugar onde você vai receber a premiação. Mas como o texto diz que você vai receber tanto pelas obras boas como pelas obras más, será o julgamento pelas obras. Quem está aqui já está salvo, não corre o risco mais de ser jogado no inferno, condenado, a uma vida eterna sem Deus. Não, aqui você está salvo, mas nós seremos julgados, nós seremos avaliados no que se refere às nossas obras, irmãos, ao fruto que damos, aquilo que nós fazemos por amor ao reino de Deus. Esse julgamento é especificamente para isso. Haverá um julgamento no céu. Os crentes que forem vencedores, eles receberão galardões. E deixa eu entrar num detalhe aqui. Como a palavra no original é pódium, nós, os vencedores, eu creio em nome de Jesus, os vencedores receberão coroas. A Bíblia diz que os crentes naquele lugar receberão coroas. Lembra, coroa não é aquela coroa de louro que o atleta romano recebia quando vencia a corrida. Não, é uma coroa de autoridade, de poder, de honra, é um reconhecimento, é uma posição que o próprio Cristo dará aos vencedores. Então lá eles receberão coroas. Que tipo de coroa? A Bíblia diz e fala a respeito de 5 coroas. Eu espero em nome de Jesus que você receba pelo menos uma dessas. A Bíblia fala a respeito da coroa incorruptível. É um tipo de coroa que os crentes receberão. O segundo tipo de coroa é a coroa da justiça. Paulo, quando está terminando o seu chamado, prestes a ser degolado e morto, em 2 Timóteo ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Haverá uma coroa de justiça. Para quem que é essa coroa? Para aqueles que amam o céu, para aqueles que desejam o céu, para aqueles que desejam a volta do Senhor Jesus. É a coroa de justiça. Há um terceiro tipo de coroa, chama coroa de glória. Olha que glória, isso aqui é glória. Isso é mais glória que o Palmeiras ser campeão mundial, irmão, acredite nisso. Haverá uma coroa específica. Haverá uma coroa chamada coroa da alegria. A coroa da alegria é para aqueles que ganham almas. Por isso que a Bíblia diz, feliz aquele que ganha alma. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se converte, a festa no céu. E aquele que ganhou muitas almas, lá no céu vai receber uma coroa chamada coroa da alegria. Você tem noção do que é isso, irmão? Aqui você vive pequenos lapsos de alegria. Você tem noção do que vai ser a verdadeira alegria lá no céu? Você não tem, não.
que nós não entendemos ainda, mas será algo tremendo. E existe uma quinta coroa chamada a coroa da vida. Quando João recebe a mensagem de Jesus Cristo, uma das igrejas, o Senhor fala para ele: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para aqueles que perderam a sua vida por amor a Cristo, por aqueles que foram degolados e mortos no decorrer da história pelo testemunho de Jesus Cristo. Então tem muitas pessoas. Nunca se ouve tantos cristãos sendo perseguidos e mortos, e isso só tende a aumentar. Mal sabe Satanás que esses irmãos vão receber uma coroa diante do Senhor lá na glória. Aleluia, aleluia. Você está empolgado para ir para o céu, irmão? Aleluia. Lá no céu, você vai reaver, ou seja, você vai colher a sua semente de generosidade. Todo investimento financeiro que você fez na obra de Deus, na igreja local, no reino de Deus, em missões, se foi para o Senhor. Por que eu falo se foi para o Senhor? Porque essas coroas serão avaliadas pelas suas motivações. Então você pode fazer um monte de coisa para Deus, mas se sua motivação não for genuína em agradar a Deus, em servir a Deus, você não vai receber nada. Mas quando você traz a sua oferta, a sua contribuição de generosidade, de gratidão a Deus, a Bíblia diz que você lá vai receber. Porque é um tesouro em que você está investindo. Está escrito lá em Mateus 29, 21. Mateus 29, 21. Que fala a respeito do tesouro dos céus. Mateus 29, 21. O que diz lá? Não. A palavra de Deus diz: não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai-vos tesouros no céu, onde nem a traça e nem o ladrão pode roubar. Ou seja, aonde que você está investindo quando você contribui no reino de Deus, irmão? No reino de Deus. Deus precisa do seu dinheiro? Não, então quando você chegar lá, você vai reaver o seu investimento. Ah, pastor, eu vou receber dinheiro no céu, não sei o que vai ser. Mas de alguma maneira você vai receber isso de volta da parte do Senhor. Não sei se vai ser em reconhecimento celestial, não sei se vai ser algum tipo de coroa, algum tipo de galardão, mas você vai receber, porque você tem um tesouro lá. Amém? Se você só investe na terra, o seu tesouro está aqui na terra. Aliás, esse momento do tribunal de Cristo, presta atenção. Esse momento do tribunal de Cristo será um momento de grande alegria para muitos cristãos. Grande alegria, gozo, satisfação. Mas eu acredito que esse será o único momento em que haverá tristeza no céu. Porque vai acontecer exatamente aquilo que nós lemos aqui a respeito do rico e do Lázaro. Quando você vê outros irmãos que tiveram talvez menos dons que você, menos capacidade que você, menos oportunidade que você, quando você vê ele recebendo uma coroa de glória, de justiça, de alegria, você vai se entristecer muito. Vai ser um momento de muita vergonha e de muita dor. Porque aí você vai se arrepender do bem que você poderia ter feito e não fez. Daquilo que você poderia ter conquistado para o reino de Deus e não conquistou. Quem está me entendendo, diga amém. Alguns teólogos dizem que 5 minutos no céu será o suficiente para nos arrependermos das muitas oportunidades de orarmos na terra que tivemos. Olha que coisa. Então, esse é o tribunal de Cristo. Isso acontecerá lá no céu. Haverá também, o texto diz, uma grande festa no céu. Essa festa é chamada de as bodas do Cordeiro. O que é as bodas? É a festa de casamento. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus. Agora vai lá para o verso 7. 9. E o anjo me disse: escreva. Falou para João: João, escreve isso, precisa estar registrado. Felizes os convidados
para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. No céu, os vencedores, aqueles que estarão com o Senhor, que foram arrebatados, que tiveram seu corpo transformados, que receberam seu galardão, serão convidados a participar de uma grande festa celestial. Essa festa chama-se a Bodas do Cordeiro. Uma grande festa. Imagina, eu quero que você entenda, quando eu falo do céu, presta atenção. Quando eu falo do céu, irmão, você tem que entender que no céu, tudo é muito maior, tudo é muito melhor, tudo é muito mais real do que na terra. Por isso que Jesus, na sua oração principal, um dos pedidos de Jesus é que a vontade de Deus seja feita na terra como é feito no céu. No céu tudo é mais vívido, tudo é mais real. A grama é mais densa e mais verde. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando a Bíblia fala de uma festa no céu, não está falando de qualquer festinha, não, irmão. Que você faz casamento, que às vezes você fica esperando para comer e a comida não sai. Festa de aniversário que demora, que enrola. Criança correndo para um lado, aquela coisa. E às vezes você sai até cansado, entediado, chateado. Não é esse tipo de festa que eu estou falando, não. É a festa celestial do casamento do Cordeiro com a sua noiva, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando nós passamos e estamos numa reunião de casamento, a nossa atenção se volta para a noiva, para a beleza da noiva, para como a noiva está maquiada, vestida, para a sua beleza, sim ou não? Mas naquele dia, irmãos, o centro da atenção será o noivo, aleluia. O centro da atenção será o noivo, será Jesus. Os nossos olhos brilharão de alegria e de felicidade ao contemplar o nosso noivo, aleluia, aleluia. João Batista diz assim, olha, acharam que João Batista era o noivo, fala assim, olha, eu sou o amigo do noivo, a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo só lhe assiste. Ou seja, o João Batista vai estar lá na festa das bodas do Cordeiro. E vai estar com cabeça e tudo, porque o corpo dele vai estar glorificado, aleluia. E nós estaremos reunidos todos os santos de todas as épocas para essa grande festa. Os teólogos dizem que essa festa durará 7 anos. Dá para imaginar uma festa que dura 7 anos? Por quê? Porque na cultura judaica o casamento, uma festa de casamento dura uma semana, 7 dias. Logicamente nós não vamos perceber o tempo. Por quê? Porque nós estamos na eternidade. Estamos num outro estado. 7 anos de festa, de alegria, de gozo, de satisfação, de prazer, de felicidade. Naquele lugar, naquele momento, nessa festa específica. Enquanto estaremos nessa festa, sabe o que vai estar acontecendo na terra, irmãos? Sabe o que vai estar acontecendo na terra? Uma coisa chamada a grande tribulação. O anticristo assumirá o governo sobre todas as nações, sobre a terra. A Bíblia chama isso de o dia da ira. O juízo de Deus sobre a terra. Em que a porta da graça irá se fechar. E agora Deus irá julgar e condenar e castigar aqueles que rejeitaram a graça. Eu quero só por um momento que você pense que você não vai estar neste lugar, mas que você vai estar nas bodas do Cordeiro. Feche seus olhos por um minuto. E glorifica a Deus, porque nesse exato momento, o que Deus fez foi livrar a sua igreja de um momento de dor e sofrimento e colocá-la num momento de alegria e felicidade plena. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Então, este lugar é o céu temporário. Neste lugar, a Bíblia diz que haverá descanso. Apocalipse 14, 13. Haverá descanso. Nesse lugar haverá descanso. Mas no outro céu você vai ter que trabalhar. Porque é uma ideia errada que as pessoas têm. No céu só vou descansar. Meu amigo, vagabundo adora isso. Olha que lugar, é um lugar perfeito para mim. Não vou ter que trabalhar. Nesse momento haverá pleno descanso. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, ou das suas obras, pois as suas obras os seguirão.
Você vai poder descansar. Por quê? Porque aqui você está fazendo algo para o Senhor. E por que você está fazendo algo para o Senhor? Porque você sabe que vai haver um galardão. E você sabe que vai chegar o momento do descanso. Então, irmãos, o momento de descanso não é aqui. Eu falo o momento do descanso, é de não sermos passivos. É de nos acovardarmos. É de negligenciarmos o nosso dom e o nosso chamado. Não, agora é o momento de colocarmos as mãos no arado e trabalharmos para o Senhor. Para que naquele dia nós recebamos o galardão, a recompensa e descansemos no Senhor. Amém, irmãos? Muito bem, eu falei um momento do céu. Esse é o momento intermediário. Se alguém puder trazer mais água para mim, por favor. Agora eu quero falar de um segundo momento, que é o momento em que esse céu intermediário, ele desce para a terra. Porque agora ele vai se tornar definitivo, para sempre. Esse é eterno. Essa é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é onde estarão os crentes no futuro. Esses crentes que estão aqui, e os crentes que se passaram pela grande tribulação, eles estarão lá, nessa Nova Jerusalém celestial. É o lugar dos santos no futuro. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Nós passaremos por esse primeiro momento no céu, na eternidade. Haverá grande tribulação na terra. Apocalipse diz que Jesus virá na sua segunda vinda, descerá sobre o Monte das Oliveiras, e os seus santos com ele. Quem que é os santos que vêm com o Senhor? Nós, aqueles que estamos na glória, no primeiro céu, no terceiro céu, intermediário, aliás. Ele virá com os seus santos, julgará, guerrear contra as nações, virá estabelecer o seu reino milenar, reino por 1000 anos, passará esse reino milenar, aqueles que estavam lá no terceiro céu, no paraíso, vão reinar durante o milênio com Cristo, vão reinar com Cristo no milênio, haverá esse período de 1000 anos, a Bíblia diz que depois Satanás será solto por um tempo, será vencido, a grande Babilônia, o sistema religioso e político da terra ruirá. Depois que acontecer isso, haverá o juízo do grande trono branco. E depois disso, eu estou resumindo, irmãos, senão eu vou perder muito tempo. Depois disso, se estabelecerá, a Bíblia diz que Deus criará novo céu e nova terra. 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, diz que os céus e a terra que hoje existem estão reservados para o fogo. O que ele está querendo dizer? Vai chegar um momento que por causa da corrupção do pecado sobre a terra, Deus vai ter que destruir tudo isso aqui e fazer de novo. E vai descer um novo céu e uma nova terra. E vai descer a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial, comparada, que é chamada também de a noiva do Cordeiro, porque é composta dos santos, é composta dos crentes. É a Nova Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. Eu sei que é muita informação, mas vai assimilando aí na célula, você vai ter oportunidade de compartilhar. E à medida que surgirem dúvidas, né, nos procurem. As que não souber, eu falo que não sei, amém, irmão? Então vai descer, o terceiro céu vai descer para a terra, que é novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Esse é o céu definitivo, amém, irmãos? Esse é o estado eterno. Esse será o jardim do Éden aperfeiçoado. Se você ler lá em Apocalipse a descrição da Nova Jerusalém, é o jardim do Éden aperfeiçoado. Por que é aperfeiçoado? Porque no primeiro tinha uma serpente, lá não vai ter mais. No primeiro tinha um homem que foi sujeito à queda, lá não vai ter mais. Então será aperfeiçoado, amém? Aleluia? Oh Deus, isso será o quê? Literal, isso será físico. Por que será físico? Porque todos já terão ressuscitado. Todos os crentes terão sido ressuscitados, seus corpos glorificados estão aptos para habitar agora novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Todos os ímpios que morreram sem Cristo, já passaram pelo juízo, foram condenados ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, o inferno eterno. E agora, irmãos, nós estaremos para sempre com o Senhor, de eternidade a eternidade, na nova Jerusalém. Mas deixa eu explicar um pouquinho assim por cima, o que vai ser a nova Jerusalém. Porque você achou que lá era bom? Quem concorda que o terceiro céu, né, o paraíso já é bom? Amém? Só que ele não é definitivo, por isso que chama intermediário. Agora esse aqui será muito melhor, que é a nova Jerusalém.
A Bíblia diz, Apocalipse 22, 3, não precisa postar, não haverá nenhuma maldição. Nenhum tipo de maldição haverá na Nova Jerusalém. Por que nós sofremos hoje aqui? Porque ainda há maldição. Aonde há maldição, o pecado encontra pouso, a maldição, o inimigo encontra legalidade e faz as pessoas sofrerem. Então lá não haverá tipo nenhum de maldição, ou seja, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de malignidade. Não haverá nenhum tipo de maldição, diz Apocalipse. Lá não haverá noite e não haverá nem sol. Não haverá noite e não haverá sol. Por quê? Porque a claridade, a luz, será a própria glória de Deus sobre nós. Não necessita de sol. Hoje nós necessitamos de sol, sim ou não? Não tão forte como está esses dias, logicamente. Mas nós necessitamos dos raios do sol para sobreviver. É essencial à vida. Lá nós não precisaremos de nada disso. Nem de lua e nem de sol. A nossa autossuficiência estará totalmente no Senhor Deus. Virá todo o suprimento dele. A Bíblia diz, os crentes vencedores que foram aprovados. Aonde? No tribunal de Cristo. Os crentes vencedores reinarão com Cristo. Então eles reinaram lá no milênio. Vão reinar também agora nesse novo céu e nós nessa nova terra, na Nova Jerusalém. Ou seja, vão governar juntamente com o Senhor. Terão posições de autoridade, de governo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Tem pessoas lá que vai ter talvez o governo sobre um sítiozinho seu lá, sobre a sua casa, sobre o seu terrenozinho lá. Porque a Bíblia diz em João capítulo 14 que o Senhor foi preparar para vocês o quê? Um lugar. Então ele reservou um lugar para todos nós lá. O Senhor foi preparar um lugar. Mas a Bíblia diz que os vencedores, eles exercerão domínios, eles terão posições de autoridade no reino de Deus, na Nova Jerusalém, irmãos. Tem noção do que é isso? Quando nós olhamos para a descrição da Nova Jerusalém, o texto diz que ela é quadrangular. E segundo as medidas que está descrita lá em Apocalipse, quando a gente muda, quando a gente converte para as medidas de hoje, será uma cidade, a Nova Jerusalém, só a Nova Jerusalém, será uma cidade de 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros. Tem país que não é isso. Tem estado que não tem isso. Você conhece alguma cidade com 2.400 quilômetros? Quadrangular? Eu não sei se você já viu, mas existe um projeto para construir uma cidade no deserto do Atacama. E essa cidade, eles se espelharam justamente na cidade celestial. Eles querem fazer uma cidade isolada do mundo. Uma cidade tecnologicamente, cientificamente autossuficiente. Pesquise sobre isso. Você vai ver. Para tentar imitar aquilo que Deus vai trazer para a terra, mas é impossível, jamais. Jamais. Eles já estão encontrando inúmeras dificuldades. Eles querem construir a cidade perfeita, mas a habitação e a cidade perfeita será a Nova Jerusalém. Lá não haverá injustiça, irmãos. Lá não haverá governos corruptos. Lá não haverá crianças inocentes sendo mortas por causa de poder, por causa de território. Essa cidade de 2.400 quilômetros, ela tem tanta riqueza, ela é tão esplêndida, tão maravilhosa, tão sublime, tão gloriosa, que sabe o que Deus faz com o ouro lá? Ele coloca nas ruas para você passar por cima e pisar. Porque hoje, quem domina o ouro é Mamon nesse mundo. O Deus desse século é Mamon. É o Deus que quer para si todo o ouro, porque o ouro aponta para a glória de Deus, para a majestade de Deus. Lá, Mamon será tão envergonhado que o ouro será colocado no chão para você passar e pisar e andar por cima dele. Não vai precisar disso, amém, irmão? Eu nunca tive nenhuma pedrinha de ouro, mas lá eu vou pisar nas ruas de ouro, aleluia, aleluia. Eu vou falar assim, maldito, você me fez sofrer tanto, trabalhar tanto para conquistar você, agora eu vou piso em você.
Essa será a glória dos vencedores, irmãos. Quando você olha para essa cidade, preste atenção. A Bíblia diz que os fundamentos, o que é fundamento? É base. É aquilo que fica escondido, aquilo que fica oculto, aquilo que fica embaixo da terra. Sabe o que serão os fundamentos? De todo tipo de pedra preciosa. Deus vai esconder, porque lá não vai ter serventia nenhuma. Deus vai colocar na base, na estrutura escondida. Por quê? Porque para cima terá coisas muito mais preciosas e gloriosas do que isso. Aleluia, aleluia. Nessa cidade, essa cidade diz, né, eu já falei para vocês, mas nessa cidade, diz C.S. Lewis, ele diz assim, olha, comparada à Nova Jerusalém, esse mundo não é nada. A beleza que existe, quantos concordam que há muita beleza no planeta Terra? Sim ou não, irmãos? Quando você olha para a criação, para as coisas magníficas que Deus criou, há muita beleza. Mas C.S. Lewis, um teólogo, escritor, ele diz assim, a beleza daqui nada se compara com a de lá. Ele faz a seguinte analogia, ele fala assim, a terra é como um ferro rústico, e o céu é como uma obra de arte de ouro puro. Consegue perceber a distância entre um e outro? Em comparação? Tão grandioso será o céu, tão maravilhoso será a Nova Jerusalém. E é isso que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia diz, aos vencedores, aos crentes, que dedicaram a sua vida, que se empenharam para servir ao Senhor genuinamente, que trabalharam para o Senhor, não para uma igreja local, não para o pastor, mas que fizeram para o Senhor. A Bíblia diz, eles serão alimentados da árvore da vida. A árvore da vida. Aleluia! Irmãos, o que Deus proibiu o homem de comer no jardim do Éden? Da árvore da vida. Não coma do árvore da vida, você está pecado, agora você não pode mais comer da árvore da vida, expulsou eles de lá. Aqui, sabe o que Deus vai falar para você? Você não precisa se alimentar de nada. Você vai se alimentar do Cordeiro, do pão do céu. O próprio Jesus, que é a árvore da vida, será o nosso alimento, irmãos. O que é alimento? Alimento é aquilo que é essencial à vida. A nossa subsistência dependerá somente do Senhor Jesus. Nós nos alimentaremos dele, aleluia. Aleluia. Quando o Senhor fala aos vencedores, né, 7 igrejas, diz que eles terão um novo nome. Cada um de nós receberemos um crachá espiritual. A Bíblia diz uma pedrinha branca, e nela está o seu nome, e o nome do seu Deus, e o seu nome só você conhece. E terá o nome do seu Deus, por quê? Porque o João diz que você é propriedade exclusiva do Senhor. O que faz um proprietário de gado para marcar o seu gado? O que ele faz? Ele coloca ali o quê? Um símbolo, uma marca. Talvez a primeira letra do nome, ou da empresa, para dizer, isso aqui é exclusivamente meu, não pode ser mais de ninguém, é consagrado a mim. Lá nós receberemos um nome. Não sabemos como vai ser. Né? Não sei, não me pergunte isso. Mas a Bíblia diz que você receberá um novo nome que só você vai conhecer, e é o nome do seu Deus. É o nome do seu Deus, isso é um mistério. A Bíblia diz que nós teremos autoridade sobre cidades e nações, os vencedores. A Bíblia diz que eles governarão com Deus. E a Bíblia diz, lá teremos vestes brancas. O que é vestes brancas na Bíblia, irmãos? Aponta para o quê? Para a pureza, para a santidade. Hoje você não é completamente. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Quem é santo, levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Você é santo, amém? Só que você ainda não é completamente santo, porque o seu corpo não foi glorificado. Você é santo, daqui a pouco você peca. Por isso que o sangue de Jesus é tão poderoso que ele te lava. Então, enquanto estamos aqui, constantemente o sangue de Jesus está nos purificando. Lá nós teremos santidade plena e eterna. Lá não haverá mais pecado para te atormentar, para te tentar, para te incomodar, para te incitar. O pecado que tão de perto nos rodeia ficará longe, distante. Amém, irmão? Haverá plena santidade. Já estou encerrando. Os irmãos do louvor, se puder, pode subir. Oh, Deus. O céu é um estado de felicidade plena.
Mas o céu também é um lugar de beleza indescritível. 1 Coríntios 2,9, se você puder abrir, 1 Coríntios 2,9. Que o Espírito de Deus revele nesses dias, e seu coração seja incendiado, que arda pelo céu, pela manifestação da glória de Deus. 1 Coríntios 2,9, que está reservado para nós no céu. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. O que para você é belo? O que para você é lindo? Qual é a coisa que você gostaria de ver que mais te traria prazer hoje? Pensa aí. Uma imagem, algo, um ato de bondade, um ato de misericórdia, um ato de amor que você gostaria de ver. A Bíblia diz que o céu será infinitamente melhor do que isso. É aquilo que o olho ainda não viu. Não há nada para se comparar com o que está lá. A Bíblia diz, e que o ouvido não ouviu. O que você gostaria de ouvir? Qual a boa notícia que você gostaria de ouvir? Eu sei que você já ouviu uma boa notícia. A boa nova do Evangelho. Glória a Deus por isso, senão você não estaria aqui. Mas qual a boa notícia que você gostaria de ouvir hoje? Eu gostaria de ouvir uma boa notícia no jornal hoje. Que essas guerras acabassem. Que tantas crianças inocentes parassem de morrer. Meu ouvido gostaria de ouvir isso e iria se alegrar. Isso é uma boa notícia, sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que o que você vai ouvir lá, nada se compara, isso é muito melhor. É muito maior. Aí a Bíblia diz assim, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Ou seja, o homem não imaginou. O que você imagina? O que você imagina que é um lugar bom? O que você imagina que é uma coisa boa, uma pessoa boa? O que você imagina de bom no seu coração? Que passa pela sua mente? Talvez você fale assim, olha, eu imagino que se eu ganhasse na Mega Sena hoje ia ser muito bom. Se eu tivesse fama, sucesso, reconhecimento. Talvez você pense essas coisas. Nossa mente ainda é muito terrena. Mas a Bíblia diz que as coisas que nós vivemos aqui, Paulo diz que o sofrimento que nós vivemos aqui é breve e momentâneo. Às vezes você sofre a vida inteira. Sim ou não? Quantas pessoas estão sofrendo com uma situação a vida inteira? 50 anos, 60 anos. Paulo compara com o céu e fala assim, olha, esse sofrimento ele é breve e momentâneo. Comparado com a glória de Deus que há de ser revelada. Que há de se manifestar. Ah, irmão, não subiu o coração do homem aquilo ainda. O que nós temos aqui é um resumo. Que a palavra de Deus nos deixa para colocar água na nossa boca. Para colocar fogo no nosso coração, desejo na nossa alma. De tão maravilhoso que será. São as que Deus preparou para os que o amam. Quantos amam o Senhor? Levante a sua mão. Se coloque de pé agora, se você ama o Senhor. São essas coisas que Deus preparou para você. São essas coisas que Deus preparou para nós. Oh, Espírito Santo. Talvez uma das coisas que nos impede de pensar nas coisas do céu é que nós temos uma dupla cidadania, irmãos. Nós temos uma dupla cidadania. Nós somos daqui. Nós somos terreno. Nós somos brasileiros. Mas antes de tudo, nós somos celestiais. A Bíblia diz que somos embaixadores do Senhor. Representantes de Deus na terra. Isso quer dizer que o céu, olha para mim, o céu não é um lugar somente para onde você vai. O céu é o lugar de onde você veio. O céu é a nossa origem. Eu estou falando aqui, mas tem irmãos que estão falando assim, eu tenho saudade do céu.
Porque de alguma maneira o Espírito Santo de Deus já colocou o céu dentro de você, porque você nasceu de lá, amém? E você fala, eu quero voltar para lá logo. Esse mundo aqui não tem nada para me oferecer. Por mais que as coisas melhorem, o nosso sentimento é como o sentimento de Paulo. Eu quero estar aqui porque eu quero fazer a obra de Deus, mas eu quero ir para lá porque estar lá é muito melhor. É a dupla cidadania. Você é daqui, mas a sua origem é de lá, porque a nossa origem é celestial. E nós sentimos o desejo de estar no céu. É só ver o probleminha, você vai lembrar do céu. Porque vai saber o quê? Porque lá é muito melhor que aqui. E é isso que o Senhor tem preparado para os que o amam. E Paulo escrevendo aos Colossenses diz, eu quero que vocês, assim que vocês foram comprados, resgatados, ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Porque Paulo dizendo, vocês vieram de lá, vocês são de lá. Pensem nas coisas de lá. Sintam saudades do céu. Feche seus olhos em nome de Jesus. Talvez você está aqui. E a sua vida tem sido tão corrida, tão agitada, tão cheia de problemas. Talvez você tenha vivido tantas decepções, frustrações, situações difíceis, que você tem perdido de vista a eternidade. Que você tem perdido de vista aquilo que realmente importa. Por conta das dificuldades, o inimigo tem te entretido, tem te envolvido, tem te embriagado com tantas coisas neste mundo, que você não pensa mais no céu, que você não tem saudades do céu, que você não tem mais a alegria da salvação. Eu oro em nome de Jesus para que você volte a ter a alegria da salvação. A alegria da salvação é quando você está passando a pior situação, o pior momento da sua vida. E você não tem motivo nenhum para se alegrar. Mas aí você se lembra, isso aqui é temporário, isso aqui é momentâneo. O Senhor virá buscar-me e o Senhor preparou algo muito melhor. O seu coração se enche de gozo, o seu coração se enche de alegria. Você renova a sua esperança e a sua esperança fica viva no Senhor. A esperança da eternidade. Porque a Bíblia diz, no céu permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas é o amor.